Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao episódio número 2. E antes que eu me esqueça, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do YouTube. Também vou pedir para vocês compartilharem, comentarem. E não custa nada, né, gente? Dá um joinha aí pra gente, curtam. E sigam a gente também lá no Instagram, @vamos.falarsobrecachorro. E lá também a gente consegue interagir de uma maneira mais dinâmica. E eu coloquei uma caixinha de perguntas para saber quais temas vocês gostariam de ver por aqui. E eu também coloquei uma caixinha de pergunta falando do tema que a gente vai conversar aqui hoje, que é sobre cuidados paliativos em pacientes PETs. E, para minha surpresa, tiveram algumas pessoas que responderam dizendo que não sabiam o que são cuidados paliativos. E a gente também teve algumas pessoas que falaram que se sentem desconfortáveis ainda com esse tema. É bem compreensível, né? Porque não é um tema... Não é um tema conhecido, muito né? fácil. Não é um tema que é muito explorado, que as pessoas não abordam e, quando abordam, estão numa situação muito delicada e difícil, né? Eu acho que essa é a importância da gente trazer esse tema hoje. E você, Ká? Você lida isso de forma natural? Para você é tranquilo falar sobre isso? Olha, eu tenho a Bibi, que está com 16 anos, compartilho desse momento 16. desafiador, que é ver nossos cães envelhecendo. Ela está bem, graças a Deus, mas a gente sabe, a gente sente o peso da idade vindo, os cuidados necessários dessa etapa. Eu me sinto confortável, sim, porque eu acho que é um tema importante. A gente precisa tirar o tabu, desmistificar para trazer o melhor para eles. A nossa proposta é essa: qualidade de vida e bem-estar. E os cuidados paliativos têm tudo a ver com isso. Sim, eu concordo com você. Para mim não é um tema muito fácil, porque eu tenho um cachorrinho de 18 anos, depois eu vou contar um pouquinho a história dele. Ele está em cuidados paliativos. Então eu estou sentindo na pele essa fase que é muito desafiadora, assim. Não é fácil, eu vou tentar não chorar. E é por isso que eu chamei a Bruna Bianchini, do Instituto Cairós, para esclarecer pra gente esse tema. Bruna, seja muito, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu amei muito poder participar com vocês. Acho que várias coisas que vocês trouxeram, a gente tem bastante coisa para falar, porque realmente é um tema novo, desafiador, com um monte de mitos, com um monte de estigmas, e de falar de um processo de adoecimento, envelhecimento dos nossos animais, e a gente ama muito. Então, é normal que nessa fase a gente sinta também um montão. E eu acho que... Eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que esclarecer o que são cuidados paliativos, que a gente pode cuidar deles nessa fase. Muitas pessoas já acham que quando o cachorrinho, o gato, ele está com uma doença crônica, uma doença incurável, a pessoa já pensa, nossa, é melhor fazer eutanásia. E a gente sabe que hoje é possível dar qualidade de vida durante essa fase também. E como a gente tem alguns tutores de pets que não sabem ao certo o que são cuidados paliativos, eu gostaria de começar, então, com esse esclarecimento. Afinal, o que são cuidados paliativos nos pacientes pets? Ótimo. É uma ótima pergunta. O cuidado paliativo, ele vem como uma abordagem adicional ao que tem sido feita para esses pacientes no momento em que a doença está avançada, que é uma doença crônica, que prejudica de alguma forma a qualidade de vida desse paciente. Então, a gente tenta com vários recursos, isso possivelmente com uma equipe multidisciplinar, muitas vezes, com acupuntura, com fisioterapia, para a gente aliviar sintomas físicos desses pacientes, que é o nosso principal foco, mas também entender o que faz sentido para essa família. O que eles estão entendendo sobre a doença, o que eles têm de caminhos possíveis diante desse adoecimento. Então, é uma especialidade em que a gente, na nossa formação, aprende muito sobre controle de sintomas, sobre comunicação, sobre fases do luto, assim, fases do luto no sentido de processo do luto, que hoje a gente não fala mais em fases. Então, é uma especialidade que vem para ajudar nesse processo em que tudo é muito caótico e difícil, muitas vezes. E qual que seria o momento ideal ou esperado que as pessoas procurassem os cuidados paliativos, né? Que eu acredito que deve ter uma série de dúvidas entre se há uma especialidade a procurar, se é os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos estão referentes ao envelhecimento do cão, ao pertencimento de uma dor, alguma doença já numa outra fase, uma fase anterior da vida.
teria quando é uma o frase. caminho, né? O cuidado paliativo ele pode ser indicado desde o diagnóstico de uma doença grave, uma doença que, na definição do OMS, né, uma doença que ameace a vida. Então, desde o diagnóstico, a gente já pode indicar, porque dentro do cuidado paliativo, o que a gente vai entender é o que é proporcional para aquele paciente naquela fase de doença. Então, não é porque eu fui para o cuidado paliativo que eu não vou fazer a quimioterapia. Não é porque eu fui para o cuidado paliativo que eu não vou fazer as medidas recomendadas pelo nefrologista. Então, muitas vezes, as famílias procuram a gente para ajudar na tomada de decisão. Ou seja, faz sentido para ele, nesse momento, fazer uma cirurgia? Faz sentido, nesse momento, a gente colocar uma quimioterapia para ele? Às vezes é esse ponto de, será que a eutanásia é o único caminho possível? Será que é errado eu não fazer eutanásia? Eu tenho que fazer eutanásia? Então, não existe um momento errado da gente ir para o cuidado paliativo. Não é que a gente vai deixar de fazer coisas, a não ser que a gente esteja numa fase avançada, que isso seja mais prejudicial para o paciente do que benéfico. Então, não tem momento errado. Desde o momento do diagnóstico até nas últimas horas de vida, o paliativista tem como ajudar. Idealmente, quanto antes melhor, porque a gente consegue se programar. Mas mesmo lá no final, a gente consegue também. E vocês têm na matéria da universidade, vocês têm uma matéria falando sobre cuidados paliativos? Na graduação? Isso, na graduação. Não. Para vocês terem uma ideia, na medicina, foi aprovado essa disciplina na grade no final do ano passado. Nossa. Então, assim, é uma especialidade que é muito recente. Dentro da medicina humana, ela começou ali nos anos 60, com a Cicely Saunders, que foi uma das precursoras do cuidado paliativo, com o movimento hospice. Ela foi uma pessoa muito influente. E aí, na medicina humana, no Brasil, em torno de 20, 30 anos. Na veterinária, a gente está falando de 5 anos... bem recente. Tem alguns artigos dos Estados Unidos que falam ali dos anos 90, falando de cuidado paliativo. Na graduação, a gente não tem nada. A gente não tem aula, inclusive, falando sobre o processo de morrer. A gente tem mais ou menos falando sobre eutanásia, pelo menos quando eu me formei, né? Acho que hoje a gente já tem um pouco mais de discussão, mas quando eu faço essa pergunta em congresso, ninguém tem aula sobre o processo de fim de vida, o processo de envelhecimento dos animais. Então... é muito interessante, né? É que não tenha ganhado ainda esse espaço. Assim como a gente vê acontecendo muito com comportamento e bem-estar animal, ainda sendo algo muito tímido dentro da graduação da veterinária, por exemplo, que seria muito interessante ter. Tem alguns assuntos que têm ganhado espaço como paliativo, né? E a gente estava até falando antes de começar a gravar das questões dos preconceitos ou do desconhecimento do paliativo, inclusive nos cuidados humanos, né? E o quanto é importante a gente quebrar essas barreiras. Hoje, quando a família procura os cuidados paliativos, qual é o tipo de arsenal profissional que eles têm? Eles têm especialistas? Ele conta com diferentes tipos de serviços e atuações? Como é que funciona essa equipe dentro do paliativo? Ótimo. A gente hoje tem algumas pessoas já formadas em cuidados paliativos. A gente ainda não pode se dizer especialista, porque a especialização ela demanda uma certificação, que dentro da veterinária são muito poucas pessoas que têm para... especialidades já reconhecidas, assim. Então, a gente tem a formação em cuidados paliativos, então algumas pessoas hoje dentro da veterinária já são formadas, e aí existem pessoas que estão associando as suas especialidades, por exemplo, um oncologista que faz formação também em cuidado paliativo, então uma oncologista paliativista, e é muito interessante quando a gente tem essa junção, porque a pessoa tem a formação dentro da oncologia e eu tenho a formação dentro do cuidado paliativo e essa pessoa também tem, então a gente consegue conversar e fazer um plano de cuidado junto. Então, tem acupunturista paliativista, fisioterapeuta paliativista, pessoas que já têm alguma formação e junta. Então, isso é muito legal porque deixa o cuidado mais completo. Exato. Sim. E você não teve essa matéria na universidade. E em que momento você falou, eu quero trabalhar com veterinária paliativista? Porque se você não... Da onde surgiu o seu interesse? Porque não é... Vocês trabalham o tempo inteiro, os paliativistas, com a emoção, né? Com o estado emocional das famílias, que não é fácil. Quando eu fui lá no instituto, eu abri a boca a chorar. Não tem como a gente não se emocionar. E vocês têm que segurar uma barra
que assim, me dá até, sabe? Não é... Angústia. Eu fico muito impressionada, e até com os veterinários que não são paliativistas e acabam cuidando de pacientes, por exemplo, um veterinário nefrologista, né? Ele tá ali cuidando de um paciente que tá com um órgão comprometido. E aí, da onde surgiu o seu interesse? Porque não é... ser veterinário já não é algo simples, um médico veterinário. E ser um médico veterinário paliativista, a carga é muito forte, é muito grande. Então, da onde surgiu o seu interesse? Aonde que você foi buscar referências para trabalhar com isso? E assim, eu admiro muito, viu, vocês. Obrigada. Obrigada. É interessante, porque tem essa visão de que a gente lida com bastante emoção e de fato, a gente pega os animais num momento mais frágil, as famílias num momento de fragilidade, mas o que eu sinto é que a gente, enquanto profissional de saúde, vai encontrar essas famílias e vai lidar com emoções o tempo todo. Então, é muito difícil, assim, não lidar com as emoções. Algo que é diferente é que, dentro da nossa formação de paliativista, a gente vai tendo ferramenta. Então, a gente vai entendendo de fase de doença, a gente vai entendendo o que é nosso, entendendo que a gente tem que se cuidar um montão para dar conta das coisas, né? E aí, o que aconteceu na minha trajetória? Eu queria ser cardiologista. No dia que eu tive aula sobre cardio, eu falei, gente, que órgão legal, eu quero estudar ele e aprender um montão. E aí, eu fui nesse caminho. Tem a professora Denise Schwartz lá da faculdade, lá da USP, que ela foi me orientando nessa trajetória. E aí eu fazia parte de um projeto de iniciação científica, que era um bracinho de um projetão grande. E a gente cuidava dos pacientes cardiopatas do momento, né? Tem as várias fases da doença, desde o início até o fim da doença. E aí o meu papel dentro da iniciação, um deles era ligar para as pessoas e saber como que os pacientes estavam. E aí eu estava na sala da professora, imagina assim, uma sala, os pós-graduandos atrás, uma mesinha e um telefone, a professora do meu lado. E aí eu peguei e falei, oi, aqui é do Hospital Veterinário da USP, eu estou ligando para saber como é que está o Totó. Não sei se era Totó, mas estou ligando como é que está o Totó. E aí a pessoa do outro lado falou assim, ele morreu. E aí nesse momento eu estava assim, no 3º semestre da faculdade, eu não sabia o que fazer, eu falei, gente, e agora? E aí eu desliguei. E aí os pós-graduandos falaram assim para mim, não, você tem que ligar e saber do que ele faleceu, porque será que foi da doença do coração? Será que foi de outra coisa? E aí, nesse momento, eu precisei entrar em contato com pessoas que estavam passando por processos de luto. Aí já deu uma virada para mim. E para mim já era muito diferente quando as pessoas falavam assim, eu queria que os animais viessem sem os tutores, eu queria que viesse só o cachorro, porque eu não consigo lidar com gente. E para mim era diferente, porque eu falava, gente, a pessoa está aqui cuidando desse ser que a gente está gostando junto, ela tem vínculo, mas eu também já gosto, e aí para mim não fazia sentido. E aí eu fui entendendo que para mim só entender da doença não fazia sentido. Aí eu entro na residência e começo a atender os pacientes, e aí eu começo a ver que muitas das doenças a gente não ia conseguir curar, e que a eutanásia estava ali rondando, eu falando, como é que eu vou lidar com tudo isso? E aí tinha um amigo meu, que é o Vinícius, né, que é do Instituto. Que eu quero saber depois da história do Instituto, vai. É isso. Ele estava já em contato com uma parte da medicina humana que ele falou, olha, existe uma especialidade que chama cuidado paliativo. E aí, dentro disso, eu falei, nossa, interessante. E aí eu conheci os cuidados paliativos e aí fui procurar minha formação na medicina humana, porque não tinha na veterinária. Aí eu fiz minha formação no Instituto Paliar, que é humano, e começo a trazer isso para veterinária, porque o que tem de literatura de cuidado paliativo é muito americano e é muito sobre eutanásia, porque lá a eutanásia é muito mais... É mais recorrente, né? Para eles é algo mais tido. Então, foi nessa mudança de chave. E para mim foi assim, é isso, uma coisa que agrega o cuidado com o animal, independente da fase da doença, um cuidado com a família, um cuidado com a equipe, que é algo que a gente sempre deixa... meio de lado, meio que fala, mas a gente não se cuida real. Trabalhar em equipe, que para mim é algo muito maravilhoso. Então, foi esse match, assim, deu match. E o Instituto Cairós, como é que surgiu? O Vinícius é da sua turma. Que você também é da turma da Marina. Isso, eu sou da turma da Marina. Marina. E do Vinícius, vocês são da mesma turma? Não, ele é uma turma antes da minha. Então, ele veio, tem uma turma antes, e aí ele entrou no aprimoramento na USP, eu entrei na residência, e a gente foi meio que seguindo juntos. Tá. E aí a construção do instituto foi muito numa medida... Não era meu sonho ser empreendedora. Nunca tive esse sonho. Fugia das coisas de empreendedorismo. Carlinha, Carla, perdoa. Carlinha
Carlinha ama... Não, mas Carlinha ama falar sobre... É maravilhoso. Eu acho maravilhoso. E assim, era algo que tem horas que é sem querer, né? É por uma paixão, por um algo que a Exato. gente quer construir, né? Como você mesmo falou, a paixão por ver crescer e trazer uma vertente que não tinha. E aí, construir um negócio em cima disso, né? Beirando uma necessidade com paixão, assim, porque a gente entendeu que não dava para trabalhar sem educação, porque é isso, vocês falaram, as pessoas não sabem. Então, como é que a gente vai ser 2 pessoas só trabalhando com cuidado paliativo nesse mundo todo? Então, a educação fez parte, a gente começou a fazer cursos sobre isso, e aí eu entendi também que era um lugar em que eu queria atender do modo que fazia sentido para mim. E dentro dos hospitais, dentro de lugares que são protocolares, a gente não consegue fazer o atendimento que a gente faz. Por exemplo, às vezes um atendimento mais demorado, às vezes um atendimento em que eu sento no chão com a família, sento no chão com o paciente. Um lugar que já no ambiente mostre uma sensação de acolhimento ali, de tô com vocês. Então... Foi nesse caminho de necessidade com paixão. E aí, na pandemia, a gente começou a fazer curso online, que era uma coisa que a gente tinha super resistência. Mas aí a pandemia veio... Vocês estavam fazendo curso ou vocês estavam oferecendo cursos? Oferecendo. Tá, sobre cuidados paliativos para outros médicos veterinários. Exatamente. E aí agora vocês estão lá não é Higienópolis, é Higienópolis ali? É meio, na Santa Cecília. Na Santa Cecília. Exato. E o local que vocês estão, foi sempre esse local ou vocês estavam em outro? Não, o Instituto Cairó já começou ali. Começou ali, a gente antes a gente fazia coisas online, então a gente não tinha um espaço físico nosso. Então, a gente fazia treinamento para hospitais, cursos, e aí foi o momento em que a gente... Não era a ponta final, então? Não. Então o foco do Cairós não era ou não é? O ponto final, assim, da família com o cachorro? As 2 frentes. Hoje é as 2 frentes, mas vocês começaram com a frente dos profissionais? Isso. A gente atendia em hospitais, mas a gente começou com muito mais forte como curso. Capacitação. Com capacitação e cursos, mas atendendo, porque uma coisa conversa com a outra, né? A gente vai tendo a vivência do atendimento dentro de sala de aula, dando aula em outros cursos, em faculdade. Então, foi crescendo, assim. Foi bonito de ver e começou a pipocar um monte de gente. Eu sou paliativista, eu estou fazendo curso. Então, começou a aparecer muito mais frequente, né? Tanto que hoje, inclusive, a gente vê cuidado paliativo na novela. Então, a gente está não para animais ainda, mas a gente já está surgindo, assim, né? E lá no Instituto, vocês oferecem terapias. Tem terapias lá, né? Tem acupuntura, tem... Isso. Normalmente, os animais, as famílias, elas procuram... Os animais que vocês atendem, eles são mais jovens, idosos... Porque eu fui procurar vocês num caso extremo, né? E aí eu queria saber se a procura a demanda de vocês, ela é mais... tem uma idade, assim, de cães e gatos. Gatos também, né? Devem... Gatos não sei também. se cachorro ou gato tem qual dos dois tem uma procura maior ou é equilibrada? E quais terapias vocês oferecem lá? Ótimo. É mais animais idosos mesmo que vão. Geralmente, via de regra, acho que ainda pelo desconhecimento, numa fase mais avançada da doença. Então, já chega com diagnóstico, já chega quando passou por outros especialistas. Então, a maioria são idosos, mas a gente tem uma paciente que é a nossa mais novinha, que ela tem 2 anos, ela tem hemivértebra, uma bulldoguinha com hemivértebra, que ela faz fisioterapia e acupuntura, porque a gente tem um ambulatório multidisciplinar, que sou eu, a fisioterapeuta, uma médica veterinária fisioterapeuta e acupunturista. Então, a Pituca, que é essa pacientinha de 2 anos, ela vem com a gente há um tempão. E aí tem os idosos também. E aí, quando eles entram nesse ambulatório, a gente se vê uma vez por semana. Então, isso ajuda muito no meu cuidado continuado com esses pacientes também. Então, elas vão por essa frente da fisio e da acupuntura e eu vou pela alopatia, que é o que eu sei fazer. Minha formação é clínica, então eu sei da parte de medicação, o planejamento de cuidado, o que a gente vai manter de medicação, o que a gente vai fazer se tiver uma intercorrência, o que é o nosso objetivo se essa intercorrência acontecer. Então, esses caminhos, sabe? Que a gente vai fazendo. E você estava falando dos processos de luto, né?
não são fases, né? São processos. Eu achei muito curioso. Eu acho que pode ser um ponto importante da gente trazer, se você achar válido, falar sobre esses processos e como você sente que as pessoas recebem, como que elas vivenciam esses processos. Estudar luto foi uma das coisas que mais me motivaram, assim, porque eu acho que por ter muito medo da morte, né? Porque não é porque a gente é paliativista que a gente... tá tudo bem se a Penélope, que é minha gata, for embora. Eu vou sofrer pra caramba. Eu vou sentir um montão. Então, talvez pelo medo, conhecer o caminho de como acho que me deu um pouco mais de tranquilidade. Acho que eu sou muito racional. Então, assim, às vezes é um racional com emocional, mas meu racional me pega muito. Então, assim, tô entendendo que faz parte do caminho. Então, o que acontece? Antes, a gente falava muito sobre fases do luto. Vocês já ouviram falar? Já. Das 5 fases do luto. Quem criou? Mas pode colocar aqui, porque devem ter De vários, repente, né? vários tutores Vai que ser não... importante para essas pessoas conhecerem, né? É super importante. Então, assim, antigamente, a Elizabeth Kubler-Ross, que é uma estudiosa dos estudos de luto, ela é uma psicóloga, ela fez um livro que ela sentou do lado de pessoas que estavam morrendo e essas pessoas falavam o que estavam sentindo. É um livro que chama Sobre a Morte e Morrer. E aí, nesse livro, ela começou a colocar emoções que vinham ali dessas pessoas, sentimentos que vinham quando estavam passando por esse processo. E aí ela identificou que tinham cinco sentimentos, emoções mais frequentes nesses caminhos, que era a raiva, a negação, a raiva, a barganha, a aceitação e tem mais um. Negação, raiva, barganha, aceitação. Ai, gente, não me lembro do outro. Tudo bem. Tinha essas 5 fases e ela colocou isso dentro do livro. E aí, quando a gente vai entendendo os processos de luto, que foi colocado como se fosse linear. Então, assim, agora eu estou na negação, eu passo pela raiva, a tristeza. Era o que eu estava esquecendo. A tristeza. Passo por tudo e, em algum momento, eu passo pela aceitação. E aí... Aceitação é qual processo aí? O último. O último, né? Tá. Então, assim, agora eu aceitei e estou tudo bem. E a gente que já passou por processo de luto, imagino que vocês já tenham passado, a gente sabe que em algum momento a gente está aqui na aceitação e aí do nada a gente está triste de novo. Então, assim, não acredito que isso aconteceu. A gente volta. Então, assim, os psicólogos que começaram a estudar luto, foram entendendo que era mais um processo dual, que a gente chama. Então, uma hora eu estou orientada aqui para a perda, então, sentindo a tristeza da partida, sentindo a tristeza da possível partida, porque a gente tem um processo que chama luto antecipatório. Sim. Nossa, a gente conhece Sim. bem. Eu já vivi muito, e até uma coisa que eu sentia mais quando a bebê era mais nova. Parece que esse processo... É isso, né? A gente vai vivendo ele várias vezes. Mas quando a Bibi era mais nova, eu acordava de madrugada chorando horrores. Eu tinha pesadelo dela ter morrido. Então, eu chorava de soluçar. E agora que chega a idade dela, eu tenho o sofrimento, mas vem junto, esse dual, vem junto uma aceitação. Ai, não dá nem pra falar assim de uma forma tão fluida, porque parece contraditório, né? Aceitação, caramba. A gente né? não quer, né? Aceitando, eu não quero. Parece que é um sofrimento. Ai, não dá pra trazer em palavras, mas um pouco mais. Habita mais, sabe? Tem um lugar, um pertencimento maior. Então, antes o que era um sofrimento inimaginável, que me fazia sofrer horrores. Quando ela era mais nova, hoje ele já coexiste, vamos dizer assim. Já parece que em algum lugar, não sei se assenta, né? Mas acho que também torna mais... A possibilidade mais real, né? É isso. Eu acho que... será que não tem a ver também em relação à idade dela? Porque hoje ela tem 16 anos. Então, porque você tem que aceitar ou você aceita, Você tem ou que- você vai sofrer mais. Sim. Eu acho que talvez seja um mecanismo de defesa da gente... Cara, encara, senão... Que a realidade tá vindo. Se você for sofrer o que você tá imaginando, aí você vai... O que vai acontecer, né? Sim. E faz sentido a gente pensar na questão da idade, porque dentro dos estudos de luto, um dos pontos que falam do luto complicado, né? Que é quando esse processo ele deixa de ser normal, porque o luto ele é um processo normal e esperado, a gente não tem que medicar, não sei, processos mais difíceis, mas uma das coisas que deixam o luto mais complicado é a idade. Então,
doenças graves em filhotes, quando as pessoas perdem os filhos, né? Então, são mais difíceis mesmo. Então, de repente, essa tranquilidade vem disso, né? Um processo natural, né? Exato. Não ser tão... E é para muito individual, porque pode ser que para muitas pessoas, mesmo idoso, porque às vezes fala assim, nossa, coisas erradas, né, da gente falar durante o luto. Não fica assim, já era velhinho. Mas viveu bem. Viveu bem. Nossa, isso sem querer, a gente também fala, né? Isso. Eu falo muito pra minha mãe, porque minha mãe tem tantos, mas o que a gente não deve falar, né? Realmente. Eu acho isso um ponto importante, porque a gente que vai estudando emoções, o mais importante é quando a gente vê uma situação de sofrimento, pelo que eu já li, e aí você me complementa, me corrige, que não é o que a gente fala. Às vezes a pessoa só quer nosso acolhimento, tipo, eu tô aqui. Exato. Sabe? Um abraço, um afago. E a gente não tá lá para trazer uma palavra consoladora, mas trazer um apoio, né? E às vezes a gente tem que se preocupar mais em dar o apoio, estar presente, do que falar alguma coisa que não vai adiantar diminuir a dor, né? Exato. Acho que na nossa vontade de ser difícil de ver o outro sofrendo, você fala assim, gente, não chora, passa. É difícil que você chore, eu tô com dificuldade. Eu não sei lidar com isso. Eu não sei lidar. Então, também a gente se acolher quando a gente não sabe das coisas, porque a gente está tentando, mas é bom a gente saber coisas para ajudar. Então, de fato, isso que você falou, Carla, sobre estar presente é muito mais efetivo do que esse falso apoio de, fica bem, ele era muito velhinho, daqui a pouco você pega outro. Nossa, essa é outro que é muito comum. Você tem que ser forte porque tem que cuidar dos outros. Nossa. Então, assim, a gente não tem que ser forte. Não tem que ser nada. Nesse momento, é sentir. E aí, são outras coisas que a gente também vê, né? O da idade. Era só um cachorro. Eu acho que quem está ouvindo esse podcast talvez não fale isso. Já é um público mais... Mas pode ouvir. Pode ouvir muito. Então, assim, é um luto que é um luto não reconhecido. Então, na empresa, você não pode chegar e falar, nossa, eu não vou poder vir hoje porque eu estou nas últimas horas de vida dele e eu preciso estar em casa. Ou, hoje eu não consegui dormir porque ele ficou a noite inteira acordado, eu não estou conseguindo trabalhar direito. Isso não é validado, né? Então, as pessoas muitas vezes falam, é a minha tia que está doente. Colocam outra pessoa porque é mais aceito. Tem até uma lei que eu vi que saiu agora que parece que vai... Um projeto de lei para autorizar... dias de afastamento pelo luto, pela perda dos animais. Então, cachorro e gato ainda, mas eu já achei um caminho bom, né? É uma evolução. E aí, tudo isso que a gente está falando super combina. Tem um psicanalista, o Colin Parks, que ele fala que o amor e o luto, eles são faces da mesma moeda. Eu acho que é por isso que a gente fica tão assim... nesse sentimento dicotômico, assim, eu amo muito, tá tudo bem se você for, mas eu queria que você não fosse. E ele fala que a gente só sente falta porque a gente amou muito. Então, é isso, né? E com os animais, gente, o que dizer desse nosso vínculo? Que só quem sente sabe explicar. Nem sei se a gente sabe, porque, assim, é um amor que a gente não consegue pôr em palavras mesmo. Não dá pra tangibilizar, né? Não dá, é uma vinculação muito forte, uma relação muito maravilhosa, né? E a gente só sofre muito, muito, porque a gente ama muito, muito. Exato. Né? E eu vivo isso todos os dias quando olho pro Carlos, assim, porque ele tá nesses cuidados paliativos. E eu vou contar aqui, gente, um pouquinho sobre o Carlos, para vocês entenderem que eu chamei a Bruna aqui, a gente passou pelo Instituto Cairós, porque a gente tava a gente precisava tomar uma decisão. Eu tenho um cachorrinho, porte médio, ele é um vira-latinha, chamado Carlos, e a gente descobriu a doença renal em 2022, e, bom, eu já estava com medo da doença renal, né? Porque eu sei que é uma doença que, nas fases mais avançadas, ela judia muito do bichinho. Então, eu já tinha tido experiências com outros bichinhos com doença renal, e aí meu mundo caiu. Eu falei, nossa, não, doença renal não. E era doença renal, a gente descobriu logo no início, porque eu sou uma pessoa... A gente observa muito cada comportamento, a gente percebeu que ele começou a beber água. E como é que bebe água? Tá bebendo água se ele come alimentação natural. Não era natural dele beber água. Então, eu falei com a Marina, nessa época, e eu falei, tem alguma coisa errada.
E a Má pegou e pediu todos os exames. A gente fez os exames, mas ela não tava. Eu falei, Má, eu não sei. Eu já tava sentindo que era... Não sei porquê. Eu falei, eu acho que ele tá com doença renal. E ela falou, não, Rê, calma. Aí a gente fez todos os exames e aí deu o início da doença renal. Bem no iniciozinho, ele não tava com sintoma. O que a gente percebeu foi isso, né? A mudança de comportamento. Começou a beber água e ele teve 2 vômitos. E o Carlos nunca vomita. O Carlos nunca tem fezes amolecidas. E aí começou a doença renal. Aí começamos a fazer soro. A gente levou no hospital. E aí Marina puxou minha orelha e falou, Rê, você precisa de uma nefrologista. Mas uma nefrologista, um veterinário nefrologista atualizado. Porque soro... No início da doença, e ela não queria falar porque não é a área dela, mas ela não queria falar, verifica se existe essa necessidade de fazer o soro, né, a fluidoterapia. E aí a gente já ficou com aquela coisa, né, e aí tinha que fazer soro, e aí até que eu achei também uma veterinária nefrologista maravilhosa, que é a Anne Beringer, que eu adoro. E mudou tudo depois com ela, ficou tudo mais fácil, ficou tudo mais tranquilo. E aí a gente foi levando até que esse ano, em março, o Carlos começou a ter uma anemia que a gente não descobriu o que era. A Anne pediu ultrassom e a gente descobriu que ele estava com o baço muito grande. E a sugestão das veterinárias, porque ele tem 3 veterinários que acompanham, foi a cirurgia, a remoção do baço. E aí eu entrei em pânico. Porque eu falei, como é que um cachorrinho que tem... E o Carlos também tem disfunção cognitiva, que para mim não era a coisa, assim, a doença mais séria, mais complicada, mas hoje é a doença que prevalece, a doença que me deixa muito tensa, porque às vezes ele sai de si, a gente não sabe onde ele está, ele fica muito perdido. E aí, essa questão da disfunção cognitiva, doença renal e o baço dele aumentado e a anemia dele, que tudo indica que é por causa do baço. E a sugestão ali, né, de fazer essa cirurgia que é super invasiva. E aí a gente entrou em parafuso. Eu fiquei esperando uma semana, porque eu falei, como é que a gente vai desligar uma... E aí, para fazer a cirurgia, a gente ainda precisaria fazer um transplante por causa da anemia. E aí eu falei, gente, será que ele vai conseguir tudo isso? É um transplante, é uma cirurgia super invasiva. Né? Transplante, desculpa, transfusão. Transfusão. É que a gente não faz transplante na... Desculpa. Mas é isso. Uma transfusão por causa da anemia. Uhum. E eu falei, uma transfusão para depois passar por uma cirurgia, por uma anestesia. E aí a remoção do baço, para parar com essa anemia. E aí o Dani, o meu marido, falou assim, vamos fazer ou não vamos? A gente ficou naquela, vamos ou não vamos? E aí que a gente procurou a Bruna do Instituto Kairox, que está aqui com a gente, porque a Marina já tinha me falado há muito tempo da Bruna, que a Bruna cuidou também da cachorrinha da Má, né, a Bijuzinha. E aí, para mim, foi uma das melhores, assim, as melhores decisões a gente ter ido até vocês. Vou chorar. Porque... Porque a gente tinha que decidir se a gente ia ou não fazer essa cirurgia. E aí, o legal do Instituto Kairos é porque eles te acolhem, eles colocam tudo na balança e fazem a gente pensar, né? De forma assim, a gente ama, mas eles fazem a gente pensar de forma objetiva o que vai ser melhor. Que tem emoção envolvida, tem o amor que a gente tem pelos nossos bichinhos e tem essa tomada de decisão. Porque o que eu percebo é que os veterinários, eles não têm essa... empatia. Esse acolhimento. No processo, né? É tipo, tem que fazer isso. Tipo, não é assim, né? Então, foi... Assim, a gente não sabia direito o que fazer, porque eu sei que a sugestão é a retirada, é a cirurgia, é a retirada do baço, porque ele está com uma anemia crônica, que não vai ser curada.
Só que a gente ficou com medo. A gente ficou com muito medo e aí pensamos, será que não é melhor... Ele vai ficar... A gente sabe que esse baço pode se romper a qualquer momento. A gente já estava ciente disso. E aí a gente procurou o instituto. A gente sentou lá, a gente conversou. A Bruna acolheu muito a gente e a gente decidiu em não realizar essa cirurgia, mesmo sabendo, né, que o Carlos ele pode partir a qualquer momento. Mas a gente optou por continuar fazendo todo esse trabalho de cuidados paliativos que envolve acupuntura, ele também toma canabidiol, ele também toma a gabapentina, enfim, e faz uso de outras... óleo de coco, azeite, a suplementação. E a gente continuou cuidando dele. E a gente vai continuar cuidando dele até ele partir. E essa fase do luto, esse processo do luto, ele é muito complicado, porque quando ele está em momento de crise, que ele vocaliza, você levanta ele, aí ele para, só que você já está cansado, você não dorme. Que a gente estava falando sobre essa questão, né? Que as pessoas, elas não... Para as pessoas é complicado ainda falar que... não vou trabalhar porque não é aceito. Uhum. É só um cachorro. Uhum. Eu tenho pessoas próximas mesmo que olham e falam, mas é só um cachorro. E as pessoas não entendem. Então, essa questão de você, às vezes, estar super bem, que você fala, mas agora ele está bem, né? Está dormindo, ele comeu, ele está conseguindo fazer ali uma atividade. Você fica bem. Aí, de repente, quando ele está naquela crise, você fala, por que você não parte? Né? Então, é muito doido. Você fica assim... Você tá aqui. Aí, quando ele está mais tranquilo, você fala, pô, ainda bem que você está aqui. Entendo. É dicotomia, dualidade. É muito. E você fica você vive essa fase de luto, processo de luto, o tempo inteiro. O tempo inteiro, antes de vir pra cá mesmo. Eu fiquei com ele um tempão na grama pra ele parar um pouquinho ali de vocalizar. Ele parou de vocalizar. Aí eu vi que ele tava fazendo xixi porque ele não consegue mais segurar. Ele já tinha incontinência e tem uma questão do baço também, que tá muito grande. Então, ele não consegue segurar a urina. Aí eu limpei, ontem eu lavei ele. E aí eu fico com esse sentimento o tempo inteiro. Então, tem hora que eu tô assim... Tô melhor. Tem hora que eu falo, meu Deus, você não tá bem. Por que você tá aqui? Só que eu sei que a partir do momento que ele não estiver ali, por mais que a gente esteja nessa fase tão difícil, vai ser muito, muito dolorido. Embora eu não tenha mais o meu Carlos há mais de um ano, para mim já é outro cachorrinho, é uma outra fase, e foi muito difícil aceitar. Eu agradeço muito por você ter participado desse processo e da nossa tomada de decisão. E aí, o que eu também queria saber é essa postura dos veterinários de outras especialidades e que, às vezes, vem com uma notícia pra gente que não é tão acolhedora. E eu sei que isso... Eu acho que isso não tem, né? O jeito que os veterinários se formam na faculdade, na universidade, eu acho que eles não têm como chegar... Essa visão humanizada, né? Então, Exato. assim, você hoje, dentro do Instituto Cairós, vocês têm uma capacitação para veterinários dentro dessa possibilidade de um maior acolhimento, de trazer para os pacientes, né? Humano e não humano, né? Eu acho que o mais importante é trazer para a consciência que o trabalho que a gente faz com cães é um trabalho de amor às pessoas. É um trabalho para que esse cão habite esse espaço e tenha esse carinho, esse cuidado, existe uma família, existe um ser humano por trás que ama ele incondicionalmente, que está ali, né? Que precisa ser olhado. Então, hoje, o trabalho do Cairós, do Instituto, ele traz essa capacitação para os veterinários? A gente traz exatamente por essa angústia, porque, de fato, na veterinária a gente não tem. Então, é muito protocolar o ensino da medicina, né? Veterinária, eu acho que a humana não sei dizer, mas eu imagino que sim. Então, assim, tem um baço aumentado, com anemia, tem um nódulo no baço, a indicação é retirada.
Só que a gente tem que olhar o contexto. Quem é esse paciente? Análise contextual. Quem é essa família? Quais são as comorbidades? O que pode acontecer nesse pós-operatório? A gente está preparado para isso? É o que a gente quer? É como se fosse assim, se a gente Vamos fosse pensar pensar... juntos, né? Então, assim, olha, a gente... Tanto que no nosso atendimento, né, a gente foi colocando tudo assim. Se a gente for para cirurgia, isso pode acontecer. Se a gente não for, isso pode acontecer. A gente colocou como se fossem as cartas na mesa, assim, entendendo o que a gente gostaria para o Carlos, considerando a biografia de Carlos, na vida dele, até aqui, nesse momento. O que faz sentido para a gente fazer com ele? Porque seria maravilhoso se Carlos pudesse falar, olha, eu quero fazer a cirurgia. E a gente ia falar assim, bora lá, vamos junto, tamo junto. Mas a gente tem que decidir por eles. Então, também é uma decisão compartilhada que a gente faz, né? E esse compartilhamento bem assim. E aí, diante disso, a equipe veterinária tem que saber risco, tem que saber o que vai ser mais confortável para o paciente, porque não é só o que a família quer. Exato. E também não é só o que eu quero. Assim, pode ser que a família fale, eu não vou seguir por esse caminho. E aí, a gente tenta entender caminhos do meio. Mas essa capacitação a gente faz quando a gente faz cursos de comunicação. Porque tudo isso que a gente está falando é muito sobre comunicação. Tem gente que é muito boa tecnicamente, só que não sabe as abordagens de comunicação. Ou então, o mecanismo de defesa é falar, a família é difícil, esse tutor é difícil, nossa, essa pessoa é muito difícil. E aí, assim, a gente tem um monte de caminhos para entender. Essa família está em sofrimento. A gente, enquanto veterinário, está em sofrimento porque tem um monte para atender, está recebendo pouco. Todas essas questões da veterinária que vocês sabem. É que a gente também, da nossa profissão, acontece muito. Até é interessante ter falado isso, dá um gancho, porque para a gente ver que não é a nossa área, que o cliente é difícil, o cliente isso só revela uma inabilidade, tá tudo bem, da gente lidar com a situação que aquele cliente demonstra. E como a gente precisa aprender a ter esse atendimento humanizado para acolher um processo que a gente não foi preparado tecnicamente, né? Porque o técnico está lá para nos preparar dentro dos protocolos, dentro daquele conhecimento técnico. Exato. Mas existe uma bagagem por trás humanizada necessária, né? É super importante. E tem mesmo pessoas que a gente vai se vincular menos ou que realmente tem os processos delas que não vão bater com o nosso. Às vezes a pessoa joga pra gente, né? Você deveria ter feito tal coisa, você deveria ter... Então, vai acontecer, sim, naturalmente. Mas não é todo mundo, né? E a gente vê que, assim, a maioria... A gente cria mecanismos de defesa na formação, né? Não, é o tutor que é difícil, pessoas são difíceis. É porque eu sinto que os veterinários, quando... assim, começa a ter uma doença crônica, uma doença grave, aí a idade, que é o caso do Carlos, por exemplo. Não é uma isenção. É, por exemplo, eles jogam, olha... Decide. Tá, sabe? Na sua mão. Tá na sua mão. Ó, tira de mim. E isso deixa... Não estou dizendo, assim, que é culpa de alguém, é culpa deles, mas talvez isso que vocês estão falando sobre esse processo, essa questão de ser mais humanizado, porque quando você fala, olha, a opção é uma cirurgia, só que, é uma cirurgia num cachorrinho de 18 anos, que é completamente dependente para se locomover, que é um cachorrinho que tem disfunção cognitiva já da fase mais avançada. Tem outras questões de saúde também. E aí, olha, o que a gente recomenda é cirurgia. E aí você fica numa situação, a gente, tutor, que você fica... Eu tenho que concluir sozinho com as minhas... Agora. Eu tenho que fazer... Você me deu mais uma bomba, um problema, e não para resolver. Não ajudou a resolver. Eu lembro que eu fiquei assim... A cirurgia a gente, assim... E todo mundo ali, todos os veterinários que eu fosse passar, eles iam falar que sim, eles tinham que falar, olha, aqui a opção melhor seria a cirúrgica, retirada do baço. E aí eu pensei, como que a gente toma essa decisão? Porque parece que assim, é isso. Faz aí, se vira. Beijo, tchau. E foi por isso que... E aí, quando a gente foi lá, que você colocou na balança os prós e os contras de uma cirurgia, que é um processo que é super invasivo.
e você falou, olha, eu acho que no caso aqui do Carlos, e junto com a gente, é melhor a gente não fazer a cirurgia. Então, a gente vai usar analgésicos para dor, a gente vai fazer terapias para também diminuir todo esse quadro, para ele ter mais qualidade de vida. Assim, a gente ficou tão confortável. Então, gente, eu tô falando isso para vocês e tô contando a minha história porque eu tenho certeza que tem muita gente que tá passando pelo mesmo processo com o seu cãozinho. Então, você tem um cãozinho ou um gato, de repente também, você tem um gato, um cãozinho, e tudo isso pode ajudar vocês a tomar a decisão. Quando o nosso bichinho ele tá com uma doença crônica, uma doença incurável, não significa que você tem que procurar eutanásia. É importante a gente procurar por veterinários, e agora a gente tem... Eu não sei se tem isso no Brasil inteiro, já, essa especialidade, mas seria interessante procurar por um veterinário paliativista, porque a abordagem dele faz toda a diferença, né? Deve fazer toda a diferença. Porque ele vai ali, junto com vocês, te ajudar a tomar... A tomar uma decisão. É tão difícil de pensar. Né? Então, mas vocês fazem atendimento online, assim, para a família? Vocês fazem? Faz consultoria, porque a gente não é autorizado pelo CRMV fazer consulta online. O primeiro atendimento. O retorno a gente até pode fazer, hoje já é autorizado a telemedicina. Então, que geralmente, quando é de outro estado que não tem paliativista, eu geralmente faço com o veterinário. Então, já aconteceu isso com um paciente de Minas, já aconteceu com um paciente da Bahia. E aí, eu e o veterinário, a gente senta, porque esse veterinário tem como me passar o exame físico, Sim. o que está acontecendo com esse paciente. E aí junta a família para a gente ter tomada de decisão em conjunto. Então, tem esse serviço de consultoria para a gente conseguir chegar. Idealmente, presencial seria muito maravilhoso, né? Para poder conhecer eles. Mas quando a gente não pode, tem esse caminho alternativo. Já é um bom caminho. A gente passa por isso quando a gente tem que atuar junto com o veterinário comportamentalista, né? Sim. O veterinário comportamentalista, às vezes, não tem para indicar naquele lugar, mas tem o veterinário presencial, que mesmo sem aquela bagagem do comportamentalista, se juntam para trazer essa vertente que já, com certeza, traz um grande ganho. Eu tenho uma curiosidade, uma pergunta curiosa, porque eu acho que é um nome muito bonito. Instituto Cairós. Me conte, que Cairós, qual é o significado, o que você quis trazer? O Cairós, ele vem de uma ideia da questão do tempo, né? Na mitologia, Cronos e Cairós. E aí, quando a gente está falando de tudo isso que a gente está falando, de cirurgia ou não, qualidade de vida, a gente fala muito mais sobre esse tempo oportuno, que é na mitologia o deus do tempo oportuno, do que o tempo cronológico. Então, às vezes, a gente não vai aumentar tempo cronológico de vida, mas é uma vida que teve sentido até o momento deles quererem ir. Então, nesse momento oportuno, na teoria, é um momento oportuno onde algo especial acontece. Então, é por isso que a gente trouxe esse nome, assim, porque muitas vezes é sobre qualidade de tempo do que aumentar tempo a qualquer custo, sabe? Eu já imaginava que seria isso, que eu conheço essa história de Cronos e Cairós. Eu falei, adorei esse nome. Achei muito criativo e muito significativo. Obrigada. A gente quis trazer essa ideia. E, no momento, você atende também na casa das famílias? Isso, agora eu estou também fazendo atendimento domiciliar. Estou fazendo com uma acupunturista, Amanda. A gente faz esse atendimento em conjunto porque eu entendi que eu só com alopatia não fazia sentido. Então, e o atendimento domiciliar, ele demanda uma intensidade maior, né? A gente vai na casa das pessoas, um tempo mais denso, dependendo da situação. Então, eu acho que faz todo sentido para o paciente que está em cuidados paliativos, porque ele muitas vezes tem alteração de mobilidade, é difícil para transportar. Então, o atendimento domiciliar faz sentido. Então, hoje eu comecei, há pouco tempo, esse modelo de atendimento em conjunto. Aí vem você e sempre junto com a Amanda. Isso. Porque eu tinha até pedido para você. Para Carlos. Eu pedi para Bruna, num momento de desespero, que fosse até minha casa. Porque eu não conseguia. Porque pra gente sair, é isso que você está falando, em relação à mobilidade. Se o cãozinho ele já tem questões para se locomover,
E algumas pessoas não têm carro e a gente, às vezes, encontra bastante dificuldade para pegar um Uber. Exato, não aceitam, pra né? cachorro, nossa, Não, super e aí- difícil. E aí, o seu atendimento em casa ajuda muito. Exato. E eu vou contar para vocês porque que eu chamei a Bruna no momento ali que eu estava muito desesperada. Foi porque o Carlos começou a vocalizar muito. Muito. Então, todo o tempo que ele ficava acordado, ele estava vocalizando. E assim, é um latido forte. E latia. Aí, no meu desespero, fui lá, mandei uma mensagem para Bruna. Ai, Bruna, vocês não conseguem vir porque a gente pensou, sim, em desligar o Carlos. A gente teve essa... E a gente ficou uma semana muito mal, porque eu e o Daniel, a gente ficava se perguntando, essa Será vocalização é sofrimento? O que é essa vocalização o tempo inteiro? Porque chega uma hora que você dá uma angústia. Parece que você tá vendo o cachorro sofrer e É. não faz nada, Será né? que é dor? Será que Porque ele muito late, o olho angustiante? dele esbugalha, ele fica em crise. E não é que ele fica em 5 minutos. São horas. Horas. E você não consegue fazer nada. Só que toda vez que a gente pega ele no colo, a gente vai, pega, ele para. Ou se a gente coloca um tabuleiro para ele tentar tirar ali, ele ainda consegue tirar uns pinos. Ele, às vezes, ele viaja daquela coisa, tipo, onde estou, ele vai para um outro universo, ele volta e pega, ainda consegue tirar. Deitadinho, ele consegue interagir ainda com o tabuleiro. E a nossa angústia, a nossa agonia era aqueles latidos excessivos que não cessavam. Então, a gente pensou, ele está em sofrimento. E se for para viver desse jeito, a gente não quer. faz sentido. Embora pra gente, assim, estávamos muito mal. Assim, muito mal, nós dois. E aí, eu falei, Dani, vamos falar com a Bruna? Ou vamos no neurologista? Vamos no veterinário-neurologista ou vamos falar com a Bruna? O que aconteceu foi que a Bruna, como ela tem um monte de coisa para fazer, ela acabou demorando um pouquinho, porque eu perguntei, você pode vir aqui? E é claro que ela estava vivendo esse processo dela levar a Amanda, tudo. E a gente acabou conseguindo marcar com o neurologista, assim, em 2 dias a gente conseguiu a consulta. E o neurologista mora a 200 metros, atende a 200 metros da gente. Então era muito perto e é um neurologista, o Dr. João Pedro, muito, muito bem... Ele foi indicado. A Marina, acho que foi uma das primeiras pessoas que indicou. E aí fui ler o currículo. E ele é um veterinário já de muito tempo, é um senhor. E a gente passou lá em consulta para saber o que era esse latido excessivo dele. E para o nosso alívio não é sofrimento. Uhum. Então ele explicou pra gente essa questão dos latidos. Ele falou, olha, ele vai latir ou porque ele quer levantar, porque ele quer caminhar, ele tem essa memória, né? E o Carlos, ele andava muito. Ou ele quer comer, ou ele quer fazer xixi, ou ele quer fazer cocô. Se você levanta e ele para, é uma dessas coisas. E aí a gente começou, deu um alívio, deu uma amenizada no que a gente estava sentindo. E ele também passou um remédio para melhorar a oxigenação do cérebro. Depois ele passou um vasodilatador periférico também, né, para melhorar tudo isso. E a gente conseguiu, aí esses latidos que ainda ocorrem, e bastante, a gente começou a entender que é da doença, da disfunção cognitiva, que era uma doença que eu não tinha tanto medo. Mas hoje, para mim, é uma das piores doenças que eu acho que um cachorrinho pode ser acometido. Ainda mais se ele vocaliza, se ele já está numa fase avançada, porque é agoniante. É agoniante. Assim, você não sabe o que você faz. Só que hoje a gente conseguiu entender esse quadro. Até falei, Bruno, não precisa mais. A gente conseguiu falar com o veterinário neurologista e ele fez o exame clínico, mexeu no Carlos, e a gente vai continuar e a gente vai tentar cuidar dele da melhor forma possível, porque a gente não queria interferir nesse processo. Pra gente ter que tomar uma medida de interferir a gente pela vida dele, isso, eu não sei como é que isso é pra você, cara, que a gente também nunca... A gente nunca conversou. Disso agora. A gente nunca conversou sobre isso, porque
Quando o tutor, ele resolve... Eu sei que para alguns tutores é muito mais dolorido do que para outros, né? E a gente, em casa, né, com um cachorrinho tão idoso já, e com tantas questões já de saúde que vieram em decorrência da idade, que até 17 anos Carlos pulava, brincava, era um cachorro muito independente. E fazia comando, e até aquela idade a gente tinha um cachorrinho, né? Depois, ali 2022 na metade, foi piorando, e a gente vai cuidar dele. Não, a gente consegue. Não, e aí a gente começou a ficar cansado, faz mais de um ano que ninguém dorme direito naquela casa. Só que uma coisa que pro Daniel é muito complicado é... Não, por exemplo, se a minha mãe tivesse, meu pai tivesse, alguém da minha família tiver com uma doença, com Alzheimer, eu vou lá desligar ele? Não. Eu vou cuidar dele até o quanto eu conseguir. Então o Daniel tem essa... Isso é muito forte, porque várias vezes eu pensei, o Carlos está em sofrimento, é melhor desligar. Mesmo sabendo que isso é dolorido, que aceitar isso... É difícil, mas eu falei, se ele estiver sofrimento, a gente vai desligar, né? E o Daniel, não, enquanto ele tá comendo, ele tá não sei o quê, ele tá bem. E aí eu queria saber em relação a essa questão, né, da eutanásia, né? Deve ser muito difícil quando vocês falam, olha, eu não sei se vocês chegam... Eu ia perguntar exatamente isso. Vocês chegam a falar da eutanásia, assim, do tipo, olha, esse é o único caminho, ou é uma alternativa, ou, né, como é que vocês se relacionam com essa questão com o paciente? Porque quando eu trouxe até pra Bru, olha, a gente tá muito desesperado, ele tá em sofrimento, e em nenhum momento ela falou, não, calma, você deu Ultramal pra ele, o que você fez? Calma, vamos aí, vamos ver, você deu o que pra ele? Aí a gente acabou indo pro neurologista e ele tranquilizou a gente, fez o exame clínico. Mas o Carlos, pelo menos assim, né, o meu caso, a Bruna não falou assim, olha, eu acho que é uma opção nesse momento. Ela não falou isso. E em que opção que vocês acabam falando, olha, nesse caso é melhor a intervenção? E por esse caminho, né? Isso. É uma questão muito delicada, porque envolve uma responsabilidade e não tem caminho de volta, né? A gente não pode falar assim, vamos fazer um teste, igual a gente às vezes precisa fazer com medicação. Vamos ver como é que fica com essa medicação. Não, é uma decisão muito extrema. Então, o que geralmente a gente faz? Dentro do cuidado paliativo, a gente tenta ir pelo caminho da morte natural dos pacientes, até porque a questão de sofrimento, ela é muito relativa. É lógico que sofrimento físico, dor, falta de ar, é mais fácil da gente entender, mas o quanto para Carlos ele sente que ele não está aqui é igual uma pessoa com Alzheimer. A gente não sabe quanto que Carlos, para ele vocalizar o tempo todo, se para ele é um sofrimento. Assim, acho arriscado eu falar que Carlos está gostando ou não de vocalizar. Eu não sei. Acho difícil alguém que saiba. A gente sabe que faz parte da doença. Então, assim, dentro do comitê de ética, do CRMV, né, das nossas ações éticas, do nosso código de ética para fazer eutanásia, uma das coisas que eles falam é quando a gente não tem possibilidade analgésica ou sedativa para aliviar um sintoma. Esse é um dos pontos. E aí, dentro do cuidado paliativo, a gente sempre tem como fazer isso, ainda que seja hospitalizado e sedado. O que pode... Por exemplo, chegou num caso extremo em que o sofrimento físico está muito grande, a gente pode internar esse paciente e sedar para que ele não sinta isso e que ele vá no tempo dele. O que acontece é que para muitas famílias isso não faz sentido. Quando a gente chega nesse lugar que a gente está falando da sedação terminal, da sedação paliativa final, os últimos momentos ali de vida. O que acontece é que para muitas famílias isso não faz sentido e eles partem para o caminho da eutanásia. A eutanásia é algo que está sempre presente nas nossas consultas, porque as famílias vêm com isso. Será que é a hora? Quando que é a hora? Eu tenho que fazer? Então, o que eu acho interessante dentro do cuidado paliativo é que a eutanásia ela deixa de ser uma obrigação. Eu tenho que fazer. E passa a ser para mim faz sentido agora, nesse momento que ele vá. Então, não é algo que a gente imponha, né? É algo que a gente conversa sobre. Quando a gente entende que a doença está bem avançada, que está mais difícil. Mas, como a Renata disse, né? Olha o tanto de altos e baixos que teve, em especial na disfunção cognitiva, que é uma doença longa.
o cansaço do cuidador que a gente fala tá lá no alto. Então, como é que é para essa família tomar uma decisão dessa no momento em que está assim, eu não dormi durante 3 dias, e como é que eu vou tomar uma decisão dessa nesse nível de cansaço emocional? Então, às vezes também, quando é uma possibilidade, às vezes a gente fala, vamos deixar, se fizer sentido, deixar uns dias internado para diminuir sintoma, a gente pensar um pouco melhor, não tomar decisão no momento do grande caos, sabe? Porque a gente não sabe como é que vai ser a repercussão disso emocional para aquela família depois, né? Essa é uma alternativa, né, muito inteligente de se trazer, né, para a família, para tirar vamos tirar de campo, mas sem que vocês precisem tomar uma decisão nesse momento para colocar o racional para pensar junto, né? Mas já aconteceu de uma família passar pelo instituto, passar por você em consulta e depois ela falar, olha, eu acho que a intervenção é a melhor, pra gente nesse momento, é a melhor opção, acontecer e depois acontecer o arrependimento? Ter o arrependimento? Quando passa no instituto, eu sinto que menos, porque a gente já conseguiu trabalhar um monte sobre possibilidades, sobre caminhos. Então, eu tenho até um contato com uma psicóloga que a gente conversou um tempo sobre esses tutores que faziam eutanásia e muitos deles se arrependiam, não que passaram no instituto. Então, existe um arrependimento, muitas vezes, de terem feito eutanásia, mas o que passou no instituto nunca chegou para mim de me arrepender de fazer. Exatamente por isso, porque a gente foi por um caminho de tentativas e a gente viu que a doença está avançada e o caminho seria a sedação ou o caminho seria a aplicação de medicação injetável. Às vezes fica muito custoso também para a família e aí eles falam, não, realmente aqui não vou ter condição de fazer isso que você está propondo ou para mim não faz sentido. Então, já aconteceu, mas não de arrependimento. Então isso mais me alivia. É porque eu li, eu achei um site, ele é americano, e ali é uma veterinária e ela fala mais de cachorros idosos. E uma das doenças que ela aborda lá é a disfunção cognitiva. E você estava falando que é mais recorrente a eutanásia lá nos Estados Unidos, fora do... Eu não sei de onde é que é, mas é americana. Eu não sei de onde é que é esse site. Mas, pelos relatos, ela sempre fala... as pessoas falam, obrigado, você me ajudou a tomar uma decisão. Eu acho que eu vou eutanasiar o meu cachorro, porque está numa fase... Ele só chora, eu não consigo mais fazer nada. E... o curioso é que ela aconselhava ali a fazer eutanásia. E aí tinha gente relatando ali, claro que ela era super humana, humana assim, ela não falava de uma forma fria, mas ela falava assim, eu acho que você relatando todas essas questões, ela não conhece, claro, esse paciente, essa família, mas talvez seja um momento de você pensar na eutanásia para ele. E aí eu li relatos ali também que uma família chamou a veterinária para fazer isso em casa, né? Fazer a eutanásia. E a cachorrinha recebeu a veterinária com o rabinho abandonado. Ela ainda não, ela já acho que não se locomovia, mas ela abanou o rabinho. E aí fez. Aí eu fiquei pensando, como é que veterinária você entra na casa da pessoa e o cachorrinho olha para você, ele mostra afeto e você faz a eutanásia. Eu fiquei pensando nisso. E essa família, essa moça que escreveu o relato dela, ela se arrepende. Sei lá, já faz uns 2 anos, pelo que eu li. Ela se arrepende até hoje. Porque ela falou, eu chamei a veterinária para fazer a eutanásia e a minha cachorra olhou para ela, olhou para mim, abanou o rabinho, tava bem e eu fiz, ela falou. E aquilo me deu um negócio muito ruim. E aí eu fiquei curiosa em relação a essa questão das pessoas acabarem optando por isso e depois se arrependerem. Eu acho que tem casos extremos, por exemplo, acho que bichinhos que, tanto gato como cachorro, que, por exemplo, tem algum problema respiratório, algum problema muito grave, parou de se alimentar, casos muito extremos, que eu acho que aí nesse caso, ou ele tá muito... Porque o Carlos, hoje em dia, ele já não faz mais festa, ele não abana mais o rabinho, mas a gente sente, eu sinto que ele sabe que a gente tá ali. Hoje eu tava
bem pertinho dele, tava dando beijo no focinho dele. E aí ele tava lá, parado. Só que quando a gente coloca, por exemplo, quando é um cachorrinho que vai perto dele, ele tenta dar uma bocanhadinha, porque ele acha que é comida. Então, assim, se um cachorrinho... A gente tem alguns cachorrinhos que começam a cheirar, né? Então, vão lá e começam a cheirar. Aí ele começa a levantar a cabeça... Aí ele acha que é um petisco, porque ele não fazia isso. Então, quando a gente coloca uma carninha perto, aí ele tenta abocanhar, porque a visão dele também já tá um pouco prejudicada. Ele não sabe diferenciar o que é. Porque esses dias eu falei, Dani, será que ele sabe que é a gente? Ele falou, eu acho que sabe. Ele não tem essa presença o tempo inteiro, né? Mas hoje foi tão bonitinho, porque eu tava lá, ele teve momento, quando ele tá em momento que ele não tá em crise, mas ele tá assim, meio que... Ele não tá vocalizando, mas ele tá meio que... Mas hoje ele tava querendo fazer xixi, porque quando eu levantei, ele tinha feito um pouco de xixi ali na grama, e é por isso que ele também tava reclamando. Mas quando a gente sente que ele tá presente, é uma coisa assim que é... Quando ele consegue pegar o tabuleiro, sabe? Um pino. Então, tudo isso faz valer muito a pena. E aí, a tomada de decisão em relação a ele ficar e a gente cuidar, né, da melhor forma possível, ela prevaleceu porque, embora tenha todas essas outras questões, quando a gente vê que ele tá bem, é muito engraçado que o Daniel brinca. O Daniel fala, eu tô ótimo, mamãe. E ele fica assim. Mentira. O Daniel pega ele no colo e fala, eu tô ótimo. Eu falo, mas hoje o Carlos, ele não tá... Eu tô ótimo. A senhora que não tá. Então, a nossa opção foi cuidar dele, né? Até... A gente espera muito, muito que ele vá de forma natural. E uma coisa muito importante também que eu queria deixar aqui registrado é que quando a gente esteve lá no Instituto Cairós, um dos nossos medos era, se o Carlos partir, a gente sabe que ele pode partir porque o baço pode romper a qualquer momento. Então a gente perguntou para a Bruna como que seria isso, se é uma, né, como que seria todo esse processo e o que a gente deveria fazer naquele momento. Então, a gente conversou e a gente combinou de levar para um hospital veterinário. É claro que eu tô falando isso, gente, porque é só para vocês saberem que eles instruem a gente o que fazer. Porque o Dani falou, mas e se aconteceu o pior? O que a gente faz? Mas eu acho que é essa que faz toda a diferença, né, Rê? Porque, tipo, a decisão de uma eutanásia, quando a pessoa tá pensando sozinha e com um profissional frio que não contextualiza ou que não entende o caso, falta da visão humana, que é o que o Instituto traz, faz com que a decisão fique só em si mesmada e a pessoa não tenha como discutir com ela mesma naquele momento e pensar se é o melhor ou não. Eu acho que por isso que vem a sensação de arrependimento que você falou da moça lá, porque eu acho a diferença de buscar um instituto e falar e pensar, sabe, dentro de todos os cenários, porque você consegue tirar um peso de você e compartilhar com pessoas que entendem mais e que vão te acolher. Eu acho que isso é a diferença, assim. Para mim, falando de eutanásia, eu não tenho nenhuma posição contra a favor. Eu acho que isso não se cabe a ninguém falar contra a favor. Sim. Eu acho que é uma decisão muito pessoal, particular e contextual. Eu iria analisar. Eu realmente, assim como a Rê, quero ver a Bibi sofrendo, em sofrimento, ver o sofrimento, uma situação de muito sofrimento, e que aquilo também seja um sofrimento extremo para mim, né? Eu também penso em como eu vou viver aquilo, sabe? Eu acho que é uma conjuntura de fatores e que eu com certeza eu não iria tomar uma decisão de eutanasia ou não. Eu iria tomar a decisão de procurar profissionais que conseguissem pensar junto comigo para poder tomar uma decisão mais estruturada. Exato. Porque, inclusive, a Bruna fez uma carta de encaminhamento. Se caso acontecer o pior, porque e é isso, gente, essa questão da aceitação. A gente aceitar que, sim, pode partir a qualquer momento. No meu caso, pelo menos, o que a gente está vivendo com o Carlos. A gente sabe que ele pode partir a qualquer momento. E a gente espera muito, até a Bruna falou, mas às vezes ele nem vai partir disso. Vai que, né? É isso. Tá dormindo, o coração parou e
que é o que a gente quer, né? Mas eles deixam você... assim, o Instituto deixa a gente tão seguro, assim, das decisões que a gente vai tomar, que é pra gente tomar, porque com aquela carta de encaminhamento, a gente já sabe o que é para fazer. Inclusive, uma coisa também que a gente não quer nem saber de falar, mas também que é importante falar, é para onde vai o corpinho do nosso bichinho depois. E eu comecei até a procurar, depois que eu fui no Instituto, eu fui procurar, eu falei, meu Deus, e aí? Porque ele tá próximo, isso eu sei, o Carlos ele tá muito mais próximo da partida, né? E aí eu fui procurar também um local, já conversei com essas pessoas e não tô desistindo do Carlos, né? Isso não significa, Não, porque você desistiu nem dormir, não é. As pessoas falam, será que eu tô sendo... Olha que interessante, isso é um ponto importante que as pessoas trazem. Será que eu tô sendo egoísta de manter ele aqui? Tá todo mundo falando pra eu fazer eutanásia e eu não tô fazendo. Então, eu fico pensando, que egoísmo, sendo que você tá dedicando a sua vida, assim, muito mais tempo da sua vida pra cuidar de um ser que tá dependente, que muita gente já teria falado pra mim não serve, você tá ali cuidando... Aonde que isso é egoísmo, né? Porque a gente não tá fazendo nada pro Carlos, por exemplo, que tá mantendo ele aqui a qualquer custo. Ele tá porque ele quer tá. Sim. O que a gente tá fazendo é tentando aliviar sintoma. Ele tá falando, eu tô aqui pegando meu pininho, olhando pra minha mãe de vez em quando, mordendo a galera. Chorando pra chamar atenção. Mas é engraçado isso, que às vezes eu falo, meu Deus. Aí o Dani falou, bom, daqui uns 5 anos a gente volta a viajar, né? Quando o Carlos resolver. Não sei se a gente vai estar vivo, eu e você, né? Mas eu tô vendo que acho que o Carlos ainda vai ficar por aqui. Porque é uma doideira. Quando a gente fala assim, nossa, o Carlos hoje tá muito molinho, não sei o quê. Chega de noite, de madrugada, o bichinho quer andar. Você pega, as tuas costas tá lá, você vai, coloca ele no tapete ali de borracha, o bichinho quer andar. E ele fica com a perninha assim, ó. Quando ele tá deitado, a perninha dele fica assim, querendo andar. Foi uma pena, porque a gente chegou a comprar andador. Mas uma outra coisa, né, que eu acho que é importante assim, as pessoas entenderem, e saberem, é que antes o seu cachorrinho ficar numa fase muito avançada da disfunção cognitiva, e se ele já estiver ali com o movimento comprometido, é legal a gente começar a ensinar a usar, nesse momento. É verdade. Porque como a gente só foi... a gente pegou esse andador, né, em abril, maio, o Carlos já não conseguia aprender novas coisas. Em decorrência da disfunção cognitiva, ele conseguia manter... Por exemplo, jogar uma bolinha. Ele conseguia pegar a bolinha com muito sacrifício e trazer, por exemplo. Mas ele não para aprender coisas novas que já não estavam ali no repertório dele, é praticamente impossível. Então, a gente coloca ele ali, aí ele fica parado e não se move. E uma hora ele começa a ficar desconfortável, mesmo porque o baço dele está muito grande, né? E as perninhas de trás, ele não tem força nenhuma. Então, uma outra coisa que eu penso, né? A gente, quer dizer, a Carlinha não tá atuando, mas eu ainda atendo. Essa questão, né, de conscientizar também os tutores. Tá numa fase aí, tá fazendo fisioterapia, tá com alguma questão, né, Mas também é uma coisa difícil dos tutores aceitar. Porque eles pensam, o quê? Você tá falando que meu cachorro vai parar de andar? Gente, é o país que mais fala sobre cosmético para evitar envelhecimento. A gente faz isso com a gente. Imagina. Até para falar de, por exemplo, indo para um lugar bem menos, do tipo... Usa escadinha, rampinha, para não forçar. Imagina, ele pula e salta um monte. Mas é justamente para evitar. Não, é isso, né? A gente fica deixando num cantinho. Impacto, né? Porque eu comentei isso. O quartinho escuro. Vamos deixar ali. Não vai chegar. Isso. O envelhecimento. Sim. Né? Eu comentei isso com a Fabi, que ela faz, né? Ela é veterinária... A veterinária que faz a acupuntura no Carlos, eu falei, Fabi, seria interessante você falar... Olha só, né? Como se eu tivesse... Renata, quem você é? Seria interessante, né? Você já falar para as pessoas que é importante treinar e habituar ali o cãozinho na cadeira, no andador alforré. Você acha que as pessoas vão olhar e vão falar... Você tá falando que meu cachorro vai parar de andar? Você tá falando que meu cachorro tá velho? E aí, depois que veio essas questões na minha cabeça, né? Que realmente é difícil as pessoas aceitarem que o cachorrinho delas
ou o gato não, mas cachorro, né? Porque é mais pesado e mais difícil para a gente conseguir cuidar em relação à locomoção. Mas é realmente difícil as pessoas aceitarem que o bichinho vai, que ele vai poder, que um dia talvez ele precise. Tipo a gente. A gente compra uma casa sobrado numa fase avançada da nossa vida e a gente não imagina será que a gente vai conseguir subir essa escada? E assim, a gente está pensando no cenário de se tudo der certo. Porque se tudo der certo, a gente vai envelhecer. Lógico, a gente vai fazer exercício, a gente vai conseguir subir mais tempo, mas tudo isso é parte. E aí, o trabalho de vocês é muito importante, porque, por exemplo, na disfunção cognitiva, quando a gente estimula eles... Quanto mais estimulado, melhor. É, igual a gente, né? A gente pode retardar processos da disfunção mesmo. Então, olha como é um trabalho mesmo em conjunto, né? E a gente vai deixando no cantinho e cuida só quando aparecer. Sim. Por isso que esse podcast está sendo importante pra gente também. Ai, gente, eu não queria chorar. Mas eu acho que foi importante porque é que a gente enfrentou os processos de luto numa conversa só. Eu acho que todos os processos vieram. Eu não queria chorar. Dani falou, Rê, não vai chorar, né? Porque... mas eu acho Não, chorar, gente, eu sou a pessoa que sempre vou defender. Não, o choro é livre. o choro é livre, o choro é livre. Não, é Gente, importante. Tendo tudo de chorar em rede nacional. No Instituto tem caixa de lenço. Tem, é verdade. Eu usei, gente. Mas, então eu quero deixar esse recado e depois a gente vai ver se a gente consegue colocar tanto lá na legenda os contatos do Instituto e vamos ver se a gente consegue colocar também ali no vídeo, né? O contato, o Instagram. Eu quero, gente, que vocês entendam que doenças crônicas, doenças incuráveis, a gente falar de finitude da vida dos nossos bichinhos faz parte do processo da gente ter eles com a gente e que quando eles são acometidos por uma dessas doenças, não é o fim. A gente consegue dar qualidade de vida, a gente consegue dar bem-estar para eles, a gente consegue curtir muito eles, tendo, claro, profissionais capacitados, que entendem. Então, é importante vocês procurarem um local como o Instituto. Aqui em São Paulo, a gente tem um Instituto que está lá na Santa Cecília, o Instituto Cairós. Tem a Bruna, que também está lá, tem a Veterinária Paliativista, tem outro Instagram, né? Veterinária Paliativista. E tem do Instituto Cairós. Isso. E aqui em São Paulo, a gente tem eles, né? Dá para acessar presencialmente. E a Bruna consegue também fazer as consultas nas casas das pessoas, das famílias. Então, não deixem de procurar um profissional. Porque é possível a gente tê-los por vários anos ainda. Com certeza. Aliviando aí sintomas e curtindo muito. Exato. E aí, eu queria que você deixasse os contatos, porque a gente está quase... Já? Que falta, triste. Passou rápido. Passou. Foi muito importante. Eu fiquei, olha, gente, eu fiquei aqui emocionada. Até quem está assistindo tiver conhecidos, amigos, parentes, colegas que estão com cachorro, principalmente aqueles com mais idade, já marca aqui no vídeo, no comentário e traz ele para esse lugar, né, de consciência e acolhimento, que essa é a ideia, né? Com certeza. E se vocês também tiverem alguma dúvida em relação a esse tema, algum comentário, enfim, e se esse conteúdo, como a Carlinha falou, for bacana de compartilhar com alguém que está passando por isso, compartilhe, porque pode ajudar... Pode não, eu tenho certeza que vai ajudar muito. É aquele abraço virtual, né? Exato, dividir histórias, né? Exato. Porque todo mundo tá passando, às vezes, por coisas sozinho. Quantas e saber que você não tá só, né? Às vezes não é um lugar de compartilhar, às vezes é um lugar da gente se fechar. E aí medo, escutar, né? É importante. Exato, exatamente. Então, Bru, eu queria que você deixasse o Instituto Cairós. Isso. Olha, então a gente tem o Veterinária Paliativista, que aí é o meu Instagram profissional, que lá eu também compartilho algumas coisas. Tem o do Instituto Cairós, que é @institutocairós com k.vet. São os que a gente mais divulga nosso trabalho. Então, é por ali que vocês vão achar a gente. Ótimo. Bom, gente, acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí o chororô, a emoção. Faz parte. E, gente, vão lá no Instagram, porque eu tenho colocado caixinha de pergunta que eu falei pra vocês, pra gente trazer temas que vocês
acham pertinente pra gente falar de mais coisa aqui. Quanto mais vocês trouxerem, mais a gente aborda, mais a gente consegue trazer aquilo que é de interesse de vocês. Sim, então, ó, vão lá, sigam, sugiram temas, compartilhem, comentem. E qualquer coisa em relação a esse tema sobre cuidados paliativos nos pacientes PETs, vocês tendo qualquer dúvida, perguntem, mandem comentários, que a gente caminha lá pra Bruna. Com certeza, com certeza. Bom, então, gente, obrigada e até a próxima. Obrigada, Bruna. Gente, obrigada pelo convite, que venham muitos, muitos mais episódios. E super obrigada, fiquei muito feliz no meu primeiro podcast. Obrigada, demais, que gente. honra. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Beijo!